Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, coloquem de pé, irmãos, para a leitura da palavra. Glória a Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 22 ao 25. E sedes cumpridores da palavra, e não ouvintes apenas, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla o seu rosto natural em um espelho, porque ele contempla a si mesmo e segue seu caminho, e logo se esquece de como era. Porém, aquele que atenta para a lei perfeita da liberdade e nela persevera, não sendo um ouvinte desleixado, mas realizador da obra, este tal será abençoado em seus feitos. Glória a Deus, irmãos. Até aí. Os irmãos podem se assentar. Vamos expor a palavra do Senhor. Irmãos, como os irmãos já sabem, toda quarta-feira a gente expõe a palavra de Tiago, a carta de Tiago, colocada diante da igreja. Estamos ainda no capítulo 1, falta poucos versículos para a gente terminar o capítulo 1. E hoje estamos aqui em Tiago capítulo 1, versículo 22 ao 25. Irmãos, aqui Tiago vem nos exortar. Ele vem nos dar uma palavra de conforto para aqueles irmãos que ouvem a palavra de Deus, para aqueles irmãos que colocam a palavra de Deus como centro da sua vida, como caminho, como nós já estudamos aqui. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então, todos aqueles que confiam na palavra de Deus, estas palavras é iluminação para a nossa vida, para caminharmos aqui nesta terra, para estar preparado para as coisas que virão, estar preparado para a volta do Senhor e tudo que a palavra de Deus nos expõe. Então, se essas palavras estiverem em nosso coração, seremos bem-aventurados, seremos abençoados. Assim diz Tiago. Então, Tiago vem nos trazer, irmãos, olha, e sedes cumpridores da palavra, e não ouvintes apenas, enganando-vos a vós mesmos. Tiago vem nos dizer, irmãos, que aquele que ouve a palavra e não a cumpre, e não coloca em prática, esse engana a si mesmo. Esse está se enganando, andando em engano, andando naquilo que não é verdade. Os seus pés estão em um lugar que é uma lama, escorrega, não está na rocha, firme, calçado ali, firme, de pé. Não, o pé desse que ouve a palavra e não a pratica, não coloca em prática, os pés estão escorregando, irmãos. Não consegue ficar em pé. E quando às vezes tenta ficar, escorrega novamente. Então Tiago vem nos dizer: aquele que ouve a palavra e não pratica, se engana a si mesmo, achando ele que está fazendo algo de bom para Deus, mas está se enganando. E Tiago diz: porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, e é semelhante a um homem que contempla o seu rosto natural em um espelho, quase todos os dias, antes de ir para o trabalho, antes de ir para a escola, a gente se coloca diante de um espelho, e ali a gente se contempla, vê o seu rosto, vê onde é que está uma espinha, vê algo que tem que maquiar. Todo dia a gente se contempla no espelho e a gente se vê como nós somos. Então Tiago pega essa prática que é constante do homem e da mulher e traz aqui para mostrar aos irmãos: porque se algum é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla o seu rosto natural no espelho, porque ele contempla-se a si mesmo e segue seu caminho. E agora, que é o pior, e logo
esquece de como era. Como é que nós vamos nos olhar no espelho? Ali passou maquiagem, passou um creme, alguma coisa aí, penteou o cabelo, e ao sair daquele espelho, nós não se lembramos mais quem somos, não se lembramos mais da nossa fisionomia, a mente fugiu, a imagem que nós estávamos contemplando no espelho desapareceu, não temos mais como lembrar. Aí Tiago pega esse exemplo para dizer que aquele que ouve a palavra e não a pratica é semelhante a um homem que se olha no espelho e, saindo da frente do espelho, ele se esquece de como ele é. Ele não tem mais a lembrança de como ele é. Então, aquele que ouve a palavra e não a pratica, ele vive uma vida, vamos dizer, errada. Uma vida que não vai ter fruto. Uma vida que para ele pode ser até uma vida maravilhosa, mas para Deus é algo que não tem ganho nenhum. Não tem algo que você possa se alegrar com nada, pois eu estou sendo um mentiroso, pois eu ouço a palavra ali na igreja, os irmãos ali pregando a palavra de Deus, sempre estou contemplando a palavra, mas eu não a pratico, eu não ligo para fazer, para levar essa palavra para outros irmãos, não. Então, eu estou sendo apenas um mentiroso, irmãos. Eu estou sendo uma pessoa que vem, ouço a palavra de Deus, para quê? Para quê? Para nada. O que é que eu vou somar no reino de Deus? O Senhor me deu a palavra. Eu guardei em meu coração. Eu ouvi, guardei. E qual é o meu papel agora, após eu guardar essa palavra, aceitar essa palavra? Eu tenho que levar a palavra para outras pessoas, para que outras pessoas ouçam, guardem e vá levar para outros. Assim é o reino de Deus, irmãos. Nós perseveramos na palavra de Deus, toda quarta, todo sábado, todo domingo, perseveramos na palavra, para que quando chegar o momento certo, que Deus vai nos dar a oportunidade, a gente vai levar essas palavras para aquela pessoa que não conhece, que não sabe o que é. Então, Tiago diz que aquele que não faz isso é semelhante ao homem que contempla seu rosto no espelho e, saindo da frente do espelho, ele esquece de como ele é. Aí ele vem e nos diz: porém, aquele que atenta para a lei perfeita da liberdade e nela persevera, não sendo um ouvinte desleixado, mas realizador da obra, este tal será abençoado. Este que ouve a palavra, guarda, pratica. Tiago aqui diz que esse será abençoado em seus feitos. Nesta vida, irmãos, se eu amo a palavra de Deus, eu guardei, pratico a palavra, tudo que eu puder fazer para o reino de Deus, para que outros irmãos possam conhecer a verdade, conhecer a palavra. Tiago diz que isso tudo eu vou ser bem-aventurado nas coisas que eu vou fazer, no que eu vou praticar. Em seus feitos serei abençoado, pois eu ouvi, guardei e agora eu levo para outros, irmãos. Esta é a vida do cristão, irmãos. Hoje você tem um cenário aí que não tem nada a ver com isso aqui. Hoje muitas igrejas levam um palco que não tem nada a ver. Hoje muitos irmãos não estão mais fazendo isso, praticando a palavra, levando a palavra para aqueles que estão sedentos, esperando uma oportunidade para que possam obter a salvação em Cristo. E a salvação vem por onde, irmãos? Pela palavra de Deus. É com essa palavra que você vai tirar os escravos da escravidão, irmãos, do pecado, do erro, do engano.
é pela palavra de Deus, pois a fé vem do ouvir e ouvir da palavra. A fé não vem de um misticismo, a fé não vem de uma forma que eu possa fazer, uma obra que eu possa fazer. Não, irmãos, a fé vem do ouvir da palavra de Deus. É quando essa palavra é exposta ao pecador, ele tem a oportunidade de conhecer a verdade, seus olhos serem abertos para a verdade, pois o diabo colocou um véu nos olhos dos que estão perdidos, para que ele não possa, a pessoa não tenha a possibilidade de enxergar o brilho do evangelho, da palavra. O diabo cegou o entendimento, para que as pessoas não tenham entendimento, não entendam a palavra de Deus. Mas nós, irmãos, que o Senhor retirou este véu foi tirado na nossa visão, e hoje nós enxergamos a verdade, hoje nós nos contemplamos no espelho e lembramos de como nós somos. Nós temos esse entendimento, nós lembramos da nossa fisionomia, nós não somos um ouvinte desleixado, não. O Senhor nos chamou, irmãos, cada um aqui foi tocado pelo Senhor para trabalhar. E como eu vou trabalhar? Quando essas palavras estiverem em meu coração, quando essas palavras ser o centro da minha vida, ser o principal da minha vida, as palavras de Deus ser a coisa principal que eu amo, que eu guardo, pratico, aí sim, irmãos, aí sim eu vou dar frutos. Aí eu vou dar frutos, porque nós fomos enxertados na videira, irmãos. Quem é a videira? O Senhor Jesus. Ele é a videira verdadeira. Nós somos os ramos que foi enxertado nele. Então, a substância que nos deixa vivo vem dele. É ele que nos dá a substância para vivermos nesta vida. Vivemos como agora? Vivemos como santos do Senhor, pois Ele nos chamou para ser santo, separado, irmãos, separado de tudo que nós estamos vendo hoje aí, separados. A nossa vida, irmãos, tem que falar de Cristo, a nossa vida tem que falar do Senhor Jesus, as nossas atitudes, o nosso falar, o nosso cumprimentar as pessoas, conversar com as pessoas, tem que mostrar Cristo, irmãos. As situações que virão à nossa vida tem que mostrar quem é você, pois fomos transformados e hoje, irmãos, somos abençoados. O Senhor nos abençoou e essas bênçãos, irmãos, nós devemos levar para outros. É por isso que Tiago chama atenção aqui: não seja um ouvinte da palavra e não cumpridor, não seja só ouvinte, seja também cumpridor da palavra, e sedes cumpridores da palavra, e não ouvintes apenas, porque esse que faz isso, engana-vos a vós mesmos. Esse que ouve e não pratica, engana a si mesmo, irmãos. Então, irmãos, nós hoje conhecemos a verdade, não temos como dizer que não conhecemos. Jesus se manifestou na vida de todos nós, Ele veio na vida de todos nós. Em Mateus capítulo 24, Mateus capítulo 7, versículo 24, Jesus aqui falando: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhoei ao homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, eu assemelhoei ao homem sábio, o homem sábio que edificou, construiu
a sua casa sobre uma rocha. Jesus fala, irmãos, que todo aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica e põe em prática, Jesus disse que este construiu a casa sobre uma rocha. E nós sabemos de uma parábola que Jesus nos diz sobre isso: o homem prudente e o homem insensato. O homem prudente construiu a sua casa em cima de uma rocha, mas o insensato foi lá e construiu em cima de uma areia lá. E Jesus disse que o vento, a chuva, a tempestade veio, bateu naquela casa que estava sobre a rocha e não saiu do lugar, não abalou em nada. Mas porém, aquele que construiu a casa na areia, a enxurrada levou a casa junto. Então, irmãos, se nós ouvimos essa palavra, praticamos a palavra, Jesus disse que este é o homem, é a mulher sábia, que edificou a sua casa na rocha. João, capítulo 8, versículo 32. Aqui João diz, olha: e conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. João diz: e conhecei a verdade. Onde é a verdade, irmãos? Onde é que está a verdade? Será que este mundo, irmãos, tem verdade para nos dar? Será que este mundo que está se mostrando hoje é a verdade que o crente tem que estar firmado? Será? Será mesmo que o que nós estamos vendo na televisão, as coisas tudo mudando, tudo virando ao contrário, será que essa é a verdade para o crente se estabilizar? Hoje, irmãos, as coisas estão difíceis e cada dia mais ficará difícil. Então, se a gente não tiver o conhecimento da verdade, que é a palavra de Deus, irmãos, como é que nós vamos nos libertar? Como nós vamos ser libertos se a palavra de Deus não se manifestou em nossa vida? Não tem como, irmãos. Não tem como. Já eu falei aqui que o diabo cegou o entendimento das pessoas, para que as pessoas não enxerguem a verdade. E João diz: ó, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha para trás, irmãos, e vê como você era preso em práticas, em costumes, em coisas dos nossos avós, antepassados. Quantas coisas nos escravizava, quantas coisas nos prendia nisso. Mas quando Jesus veio, irmãos, ó, e se apresentou diante de nós, essas práticas, esses costumes, caiu tudo por terra, irmãos, e nós fomos libertos. Quantas vezes a gente se ajoelhou diante de uma imagem de barro, de gesso, de madeira? Quantas vezes a gente foi lá, tocou, beijou? Quantas vezes? Irmãos, Jesus veio e nos libertou disso, irmãos. Hoje nós adoramos o nosso Deus em verdade e espírito, porque Deus é espírito e cabe a nós estar no espírito para adorá-lo. Cabe nós estar no espírito para adorar o nosso Deus, que é espírito. Ele está em qualquer lugar. Nada segura o nosso Deus, irmãos. Em qualquer lugar que você prostrar e adorar, Ele estará ouvindo, irmãos. João capítulo 17, versículo 17. Santifica-os pela tua verdade. Tua palavra é a verdade. Irmãos, e nestas palavras, irmãos, nós fomos santificados, porque hoje conhecemos a verdade. Olha que João diz: conhecereis a verdade. E aqui João 17 fala: santificai-vos pela verdade. Tua palavra é a verdade, irmãos. Glória a Deus. A verdade nos libertou, a verdade nos santifica. Somos santificados pela palavra de Deus, irmãos. Glória a Deus. Então, se você tiver essa palavra em seu coração, irmãos, tu vive, tu está vivo. Tu está vivo, porque estas palavras nos dão vida.
porque antes estávamos mortos, sem possibilidade nenhuma de viver, achando nós que esta era a vida perfeita. Mas agora, com a verdade que se revelou em nossa vida, hoje estamos vivos. E vivos, irmãos, vivos caminhando para a verdadeira vida, que é a vida com Deus, irmãos, que é a vida que o Senhor nos dará quando Ele vier em sua glória. Irmãos, aqui em Salmos, capítulo 1, versículo 1 e o 2. Salmos aqui fala, irmãos: abençoado é o homem que não anda no conselho do ímpio, nem fica no caminho dos pecadores, nem assenta na cadeira dos escarnecedores, mas o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Este é o homem, é a mulher que é abençoada, irmãos. Nós agora não estamos mais no conselho dos ímpios, não caminhamos no caminho dos pecadores e nem assentamos na cadeira dos escarnecedores, irmãos. Por que nós não fazemos mais isso? Porque a palavra, a verdade nos libertou do que nós éramos antes. A palavra de Deus nos santificou, que é a palavra do Senhor que se revelou em nossa vida, irmãos, e transformou a nossa vida. Nossa vida foi transformada através da palavra de Deus, e é por ela que caminhamos cada dia, porque é ela que nos sustenta. Olha como você deve andar: mas o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Este é o homem, é a mulher que é abençoado, que medita dia e noite na palavra de Deus, irmãos. Na palavra que nos santifica, irmãos. Na palavra que nos leva à verdade. Pois o véu que nos prendia a este mundo foi tirado. Jesus Cristo tirou o véu dos seus olhos, e hoje você enxerga a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmão, quantos irmãos estão presos aí em religião? Quantos irmãos estão presos na mão de homens que não conhecem essas verdades, irmãos? São poucos os irmãos com que essas verdades brilham aos olhos. São poucos. Muitos deles estão presos na mão de homens, de lobos devoradores, e não tem a possibilidade de conhecer a verdade. E quando esses irmãos ou irmãs conhecem a verdade, eles são rejeitados, porque esses homens não querem que você conheça a verdade. Eles querem que você fique preso e não tenha o entendimento da palavra de Deus. Oh, irmão, glória a Deus, irmãos. Bota tuas mãos para cima e glorifica o Senhor por ter libertado vocês do jugo do mundo, do peso que o mundo colocava diante de vocês. Vocês foram libertos pela palavra de Deus, irmãos, e nessas palavras somos santificados. Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27. Aqui a palavra de Deus diz, irmãos: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhou-ei ao homem sábio, que construiu sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e vieram a inundação, e sopraram os ventos, e golpearam contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras e não a pratica, compará-lo-ei com o homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, vieram as inundações, e sopraram os ventos, e golpearam contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda.
Jesus aqui, irmãos, nos mostra, irmãos, todo aquele que ouve a palavra e pratica, irmãos, pode vir o que vier, pode golpear, pode chover, pode vir tempestade, vento, vai golpear, mas ela não vai cair, porque os seus pés, o seu alicerce está na rocha, que é a palavra de Deus, irmãos, é a palavra. É estas palavras que vão nos sustentar no momento difícil, no momento de dor, de aflição. É estas palavras. Se essas palavras estiverem em teu coração e tu vive estas palavras, pratica, é elas que vão nos ajudar. Não é prática, não é o modo de vida. Não, irmãos, é a palavra de Deus. O que é que João diz? E conhecereis a verdade, e esta verdade vos libertará. Você será liberto, irmãos, por estas palavras. Então, se ela é o centro da minha casa, pode vir o que vier, pode vir o que vier, que por elas serei sustentado, por elas nada vai me abalar. Mas o Senhor, irmãos, vem nos chamar a atenção. Aquele que ouve estas minhas palavras e as não pratica, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa na rocha. Jesus vem nos chamar a atenção. Se você ouve e a sua vida não mostra que você é um praticante da palavra, Jesus disse que você edificou sua casa na areia. E qual é a consequência de você edificar uma casa na areia, em um lugar que não tem uma base firme para você começar com o alicerce de uma casa? Qual é a consequência? E desceu a chuva, vieram as inundações, e sopraram o vento e golpearam contra aquela casa, e ela caiu, irmãos. Ela caiu. E Jesus diz, e grande foi a sua queda. Grande foi a sua queda. Irmãos, se você não tiver essa palavra na sua vida, se essas palavras, irmãos, não for o alicerce da sua vida, você está perdido. Porque você vai começar a agarrar em coisas que não vai lhe segurar. Coisas que no momento da dificuldade, da dor, não vai te ajudar. Não vai ter condição de lhe sustentar no momento da dor. Mas se você tiver essa palavra em seu coração, irmãos, você vai ter sustento. Porque essas palavras não é daqui desta terra, irmãos. Isso não é daqui desta terra. Isso aqui foi de Deus. Deus mandou para os seus servos, para serem sustentados pela sua palavra. Então, se a nossa vida estiver nelas, nós estamos firmes. Os nossos pés estão numa rocha e não escorrega. Não escorrega. Então, irmãos, o caminho é a palavra de Deus. Você vê hoje aí muitas denominações aí mostrando outras formas de se fazer as coisas, campanhas miraculosas que não vai acontecer nada em sua vida. Hoje parece mais uma macumba gospel. Hoje nós estamos vendo isso. Parece mais uma macumba gospel. Eles criticam tanto as religiões de matriz africana e fazem as mesmas coisas dentro da igreja. E essas coisas não vão lhe sustentar em nada. Nada. Não vai, no momento da dificuldade, não vai lhe ajudar. Mas se você tiver a palavra de Deus no seu coração, pratica a palavra, aí sim, irmãos, aí sim você vai ter sustento. Quando o apóstolo Paulo diz, e revestis de toda a armadura de Deus, para que no dia mau estejais firmes, estejais fortes, e revestis de toda a armadura, estejais firme. E onde é que você vai achar armadura? Você vai comprar armadura? Não, irmãos, a armadura é a palavra. Essa é a armadura que nós temos que estar revestidos para resistir no dia mau. Essas armaduras. João capítulo 14,
versículo 5 ao 6. E disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como nós poderemos conhecer o caminho? E disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nenhum homem vem ao Pai senão por mim. Onde é que estão suas armaduras? Olha a armadura aí, irmãos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Jesus afirma: nenhum homem vem ao Pai senão por mim. Ninguém pode chegar ao Pai senão pelo Senhor Jesus. Ele é a palavra, o verbo que se fez carne. O que é que Jesus nos diz? Se você me ama, você guarda a minha palavra, você cumpre os mandamentos. Aquele que me ama, que diz a me amar, ama a minha palavra, guarda, pratica. Irmãos, onde é que você vai se agarrar, irmãos? Será que um modo de vida, algo parecido, pode lhe sustentar no dia mau, irmãos? No dia que apertar, será que o modo de viver, as práticas mundanas, pode sustentar? Só vai te levar a caminhos que não é de Deus. Pode ter certeza. O mundo aí só vai te levar para caminhos que não é de Deus. Você pode até ter uma melhorazinha, mas depois volta tudo de novo. Mas se você tiver a palavra de Deus no seu coração, estas palavras, irmãos, no momento certo irá lhe sustentar. João capítulo 8, versículo 36. João diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Irmãos, fomos libertos. O Senhor tocou em nossos corações, irmãos. O Senhor mudou a nossa vida. Ele mudou a nossa mente. Hoje pensamos diferente do que pensamos antes, pois Ele veio e nos libertou. E verdadeiramente, irmãos, estamos livres. Livres de quê, irmãos? Do pecado, do engano deste mundo, de tudo que vem do usurpador, do acusador, tudo que ele usa, irmãos, para nos tirar da presença do Senhor, tudo que ele se sustenta para nos derrubar, pois Jesus nos libertou. Estamos livres da escravidão que antes andávamos. Hoje vivemos em Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida da nossa vida, irmãos. Onde vamos nos segurar mais, irmãos? Não temos mais onde se segurar. Hoje, irmãos, nós temos que colocar essas palavras em práticas, pois também há pessoas que estão perto de nós que precisa da libertação, que precisa ser livre, que precisa ser tirado o jugo do mundo que pesa. Há pessoas, irmãos, que estão próximas a nós, pessoas que nós vemos todos os dias, que são escravas do pecado. O diabo, irmãos, colocou uma corrente neles, e eles andam aí acorrentados. A qualquer momento ele pode puxar essa corrente, e nós só vamos ter uma notícia. Então, irmãos, o que Tiago nos diz: e sedes cumpridores da palavra, e não ouvintes apenas, porque se fizermos isso, enganando-vos a vós mesmos, nós próprios nos enganamos. Então Tiago diz: porém, aquele que atenta para a lei perfeita da liberdade, foi o que nós falamos aqui. Há muitas pessoas diante de nós que está escravizada, está acorrentada, mas a lei perfeita da liberdade pode libertar.
pode libertar, irmãos. E nela persevera. Nós temos que perseverar, irmãos. Temos irmãos, temos marido, temos esposa, temos amigos que precisa de libertação, irmãos. Precisa conhecer a Cristo. Então nós temos que perseverar, irmãos, nas petições que fazemos a Deus, nas orações, nas súplicas, para que esses irmãos possam ser libertos, irmãos. Não sendo um ouvinte desleixado. A palavra está sobre nós. Ouvimos a palavra de Deus. Não podemos ser um ouvinte desleixado, que ouve e não dá atenção a ela. Não podemos. Temos que ser ouvintes atentos e praticantes. Tiago nos chama atenção. Um ouvinte desleixado. Quando você ouve algo e não dá assunto, entra no ouvido e sai no outro, não dá assunto. Tiago diz que não, nós não podemos ser assim, mas realizadores da obra, este tal será abençoado em seus feitos. O nosso irmão Tiago diz o que, irmãos? Se você ouviu, pratica, vive a palavra de Deus, nós seremos abençoados em nossos feitos. Você ora pelo seu filho, você ora por sua esposa, você ora pelo seu marido, você ora para que os seus parentes possam conhecer a verdade. Todos nós oramos, todos nós temos pessoas que ainda não conhecem a verdade, perto de nós, dentro da nossa casa, nosso trabalho. E Tiago disse: perseverarmos na palavra, naquilo que conhecemos, trabalhando na obra do Senhor. Tiago diz que as nossas petições, as nossas orações serão abençoadas. Deus irá abençoar, irmãos. Então, irmãos, que essas palavras estejam com os irmãos. Que não seja só entrando no ouvido e saindo no outro. Não, que ela entre e desça para o coração e fique guardada. E aí, guardada, nós agora vamos praticar. Vamos levar essa palavra, a palavra da salvação, para aqueles que necessitam da palavra, irmãos. Pois Deus irá nos dar a oportunidade para abrir a boca e falar do amor de Cristo. Em nome de Jesus. Que essas palavras estejam com os irmãos. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Pai, que o Senhor possa nos abençoar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.